Vamos dar início à nossa aula? Pronto. Agora, você vai pegar lá o nosso volume número 4, certo? Vamos colocar lá em português na página 2, certo? Aqui, ó, na página 2. Está falando a respeito da imaginação em poucos quadros, certo? Vocês estão observando aí que temos uma linda imagem, certo? Aqui, ó, uma linda imagenzinha, certo? Eu quero saber de vocês, onde esses personagens eles estão, né? O que eles estão fazendo. Então, nessa imagem podemos observar que temos aí um lugar, certo? Onde tem vários livros, vários livros, onde cada livrinho tem suas histórias diferentes, certo? Então aí estão aonde? Estão numa banca de revista, certo? O menino ele está escolhendo uma revista, né? Provavelmente vamos dizer que seja um gibi, né? Porque as crianças amam os gibis, né? Então, em casa, se tiver algum livro de historinha, algum gibi, né? Vocês podem pegar para poder estar fazendo a leitura, para poder estar fazendo a prática da leitura, tá certo? Não esqueçam, caso em casa tiver algum livrinho, algum gibi, né? Vocês queiram ler, peguem para ler, para poder vocês estarem melhorando, aperfeiçoando mais a sua leitura, a sua interpretação de texto, tá certo? Então, vamos lá. Hoje, especificamente, vamos falar um pouco a respeito de tirinhas, né? Você conhece aqueles personagens de Calvin, né? Que é um menino e seu amigo Haroldo, né? Que o menino, ele é amigo de um tigre, né? Que Calvin é um menino e já o Haroldo, ele é um tigre, certo? Aí na página 3 temos uma tirinha, né? Essa tirinha do Calvin, né? Tem algumas dicas, né? Observe primeiramente apenas a imagem de cada quadrinho, né? Então vamos prestar atenção nas imagens aí dessa tirinha, certo? Temos aí 4 imagenzinhas, né? E vamos ler as falas dos personagens nos balões, relacionando-as com as imagens do quadrinho, certo? No primeiro quadrinho tem o seguinte: eu sei fazer sombras na parede, olha, um cachorro, né? Calvin fala. Aí Haroldo vai e diz: ei, isso é legal. Aí o Calvin fala: agora é um cisne. Aí Haroldo: parece mais uma coisa com olho de inseto e tentáculos, né? Aí, de uma hora para outra, eles vê na parede, né? Uma sombra. Aí se assustam, colocam um pano em cima deles e gritam: mãe! Né? Aí o cartunista norte-americano Bill, né? Após se formar em arte, ele trabalhou em alguns jornais fazendo sarge, política, né? Lá por volta de 1985, ele ficou famoso com a publicação das tirinhas do Calvin, que foram traduzidas e publicadas em muitos jornais de diversos países, inclusive aqui no Brasil, né? Essa sargezinha aí de Calvin e Haroldo é bastante interessante, né? Eles começaram a brincar lá com a sombra, Calvin fazendo desenhos com a sombra, com a mãozinha dele. Daqui a pouco viram lá uma sombra e se assustaram, né? Então, lá na página número 4, da página número 4 à página número 5, né? Temos aí uma interpretaçãozinha de texto, certo? Tem o seguinte: vocês vão escrever primeiramente o nome dos 2 personagens da tirinha que aqui acabou de falar para vocês, certo? Eram 2 personagens, um era o menino e o outro era o tigre. Vocês vão colocar o nome deles, certo? Com base nas imagens lá dos quadrinhos, é possível identificar onde e quando ocorrem as ações, né? Então, letra A. Onde os personagens eles estão? Eles estão aonde? Eles estão dentro de uma casa. Em que cômodo dessa casa eles estão? Certo? Vocês vão colocar. Na letrinha B tem o seguinte: em que período do dia ocorrem essas ações? Como você descobriu isso? Certo?
Essas ações, elas aconteceram de manhã, de tarde, de noite, né? Vocês observem aí para a vestimenta, certo, deles, que vocês vão descobrir o período que ocorre a ação e como vocês descobriram, né? De acordo com a roupinha dele. Preste atenção na roupinha que eles estão utilizando, certo? Que vocês vão descobrir, certo? E outra, nós sabemos que tem um período, né? Toda hora que a gente podemos fazer sombra na parede, né? Então, acredito que de manhã não dá para fazer sombra, porque tem que estar escuro, né? E qual é o melhor período para poder fazer desenhos com as sombras? Hein? E aí, descobriram? Pronto! Pois coloca aí na respostinha na letra B, certo? No quinto tem o seguinte, ó. O que aconteceu nos 3 primeiros quadrinhos? Vocês vão seguir o exemplo e vão completar o quadrinho, certo? No primeiro quadrinho tem o seguinte. Calvin e Haroldo estão brincando de fazer sombras na parede do quarto de dormir. Com as mãos, Calvin faz a sombra de um cachorro. Aí no segundo quadrinho, vocês vão completar, certo? Temos aí também o terceiro quadrinho, vocês vão completar, certo? Número 6. Em qual quadrinho ocorre um conflito nessa história? Ou seja, surge algo que atrapalha a brincadeira deles, certo? Vocês vão explicar aí qual foi o quadrinho, certo? Que trouxe assim, um conflito, né? Que acabou atrapalhando a brincadeira deles, certo? Número 7, vocês vão reler o último quadrinho, certo? E vão responder 3 perguntinhas. Primeiro, letra A. Quem está sob as cobertas? Por quê? Quem está lá sob as cobertas? Quem está embaixo, certo? Das cobertas. Por que eles foram se esconder lá? Certo? Na letrinha B. Por que as letras da palavra mãe são escritas com letras maiores e com mais destaques? Né? Por que será? Letrinha C. Porque o balão de fala desse último quadrinho ele é diferente dos que apareceram no primeiro e no segundo quadrinho da tirinha, né? Você pode observar que nas primeiras tirinhas eles estavam falando normal, né? Aí quando foi na última tirinha eles se assustaram, se assustaram, né? Começaram a gritar, se esconderam lá embaixo do quadrinho do pano. E se assustaram, eles foram se esconder embaixo do pano e começaram a gritar: mãe! Né? No 8º tem o seguinte: descreva agora o que acontece no último quadrinho, certo? Vocês vão aí descrever o que está acontecendo no último quadrinho, certo? Observem lá na página anterior, lá na página 3, para poder vocês estarem respondendo, certo? Nós sabemos que tira ou tirinhas é um nome dado a algum gênero textual, em que uma história é contada por uma sequência de imagens, podendo haver textos escritos em balões com fala de personagens, certo? É comum que esses textos tenham humor e apresentem situações do cotidiano, certo? Nós podemos observar lá na tirinha de Calvin e de Haroldo isso, né? Temos aí história em quadrinho, onde está descrevendo, né, o cotidiano, né, daquelas crianças, deles brincando lá no quarto, tá de noite, eles estão brincando, né, aí o quadrinho está descrevendo esse momento, né, aí é bastante interessante isso, certo? Pois realizem a atividade da página 4 e da página 5, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode chamar a pró, tá certo?